Tudo bem, né? Tudo Tá em me ouvindo? paz. E aí, já tem alguma dúvida aí? Em que passo tu estás aí agora, Thomas? Então, Tá ainda tirando dúvida da atividade? Como é que pois é? é, o meu CNPJ ficou pronto hoje. Meu contador me ligou, deu ok. Já estou cadastrado agora oficialmente, já tenho empresa aberta. Certo. Aí, o próximo passo, então, agora, eu fazer como ainda eu vou formar no meio do ano, eu vou ter que fazer agora um contrato de prestação de serviço com um professor meu, que ele que vai trabalhar para mim, Ah, vai ser meu show. responsável técnico. Aí eu já monto esse contrato, já dou entrada no CREA agora. Ele já Uhum. comprou o curso também, vai fazer o curso conosco. E agora aguardar só o edital abrir e fazer todo o processo de credenciamento. Não tem mais Show de nada para bola, fazer no velho. Show caso. de bola. E as atividades, já sabe quais as atividades que você vai pegar com o professor lá? O teu... Que ele vai exercer? Quais atividades que vocês estão querendo fazer? Já tem Eu quero em pegar mente? no máximo todas possível, porque aqui na região não tem. Aham. Eu trabalho no interior, a 300 km da capital. Tu Até és, tu então és de onde? agora. Oi? Tu és de onde? Caiapônia, Goiás, 300 Show, show. quilômetros de Goiânia. Até agora, dia 28, eu vou fazer um curso de laudo e perícia técnica. É viável fazer esse curso até então? Eu queria perguntar a vocês. Perícia pública, Não, Perícia laudo, técnica. perícia técnica. o curso de a Cara, gente está apresentando no pacote um curso já de perícia, Thomas. Hum, Esse curso, apesar de ele não ser um curso de perícia, é porque é o seguinte, o curso que você vai costumar ver por aí, curso de perícia é muito voltado para a perícia judicial. isso, é Eu perícia não judicial quis, mesmo. eu não quis fazer um curso de perícia judicial nesse momento para vocês, por achar que existem muitos conceitos básicos que a gente que tem uma mentalidade de engenheiro, a visão mais sistêmica da coisa, eu achava importante, eu preparei esse curso junto com o Tiago de uma forma mais prática e mais voltada para a gente primeiro se familiarizar e entender o que é patologia, o que é, como eu vou identificar uma manifestação patológica, o que é um laudo pericial. Eu fiz inclusive pensando no mercado, porque não existe só a perícia judicial, existe todo o trabalho de perícia que você pode fazer extrajudicial, ou seja, o mercado. Vocês estão, eu estou muito preocupado e me colocando na situação de vocês, pelo fato de que vocês vão estar abrindo uma empresa agora. Ótimo, legal, vai ter aí o banco, mas vocês terem outros meios de ter trabalho, entendeu? Cortou? cortou um pouco, só um pouquinho na conclusão, mas acho que dá para entender. Então, peraí, deixa eu só trocar a minha rede Cortou. um instante. Ok, agora? Pronto, vai lá. Pronto. Tá em ordem. Então, assim, eu estou muito preocupado em tentar trazer nesses cursos. A gente conversou muito, eu e o Tiago, para tentar trazer situações reais, condicionar vocês para que, se vocês amanhã recebessem uma atividade qualquer dessas mais comuns que o banco oferece, vocês já tenham a possibilidade de exercer a atividade, entendeu? Não ficar inseguro. Então, esse curso de perícia que a gente Tá. está oferecendo, ele vai te capacitar sim a fazer uma perícia judicial. Só que eu estou pensando em formatar depois um outro curso mais voltado para a perícia judicial, porque existe realmente alguns termos técnicos do direito que aí depois que você já tiver familiarizado com o termo da perícia, com a atividade de perícia, aí para você entrar no juridiquês, que a gente chama, você vai ter uma facilidade, entendeu? Do que você cair já de cara agora nos termos de o Código de Defesa do Consumidor, o novo Código de Processo Civil, quais são os artigos, quem é a figura do juiz, do perito, do assistente técnico. Então, preferi fazer uma coisa mais prática nesse momento por achar que vocês precisariam dessa transição. Eu acho que você não precisa pagar um curso agora por fora antes de assistir esse. Acredito também. Inclusive, ela tem a parte de introdução, de certa forma, mostrando, não é focado tanto na parte judicial, mas focando nos personagens, assistente técnico, perito. Existe a possibilidade de, numa ação só, ter 3 engenheiros. Geralmente são assim. E aí, Luiz está explicando bem lá na aula. O primeiro passo nesses primeiros capítulos das aulas, está mesmo no segundo capítulo, né, Luiz?
A gente está tendo o pessoal lá na layout, a gente passou a semana toda tendo grandes dificuldades de envio de arquivo. O arquivo acabou tendo umas dificuldades. Esses arquivos já eram para estar todos disponíveis para vocês assistirem. Amanhã é feriado aqui, acredito que em alguns estados também. Nordeste. Apesar de não ser um relógio feriado nacional, mas se eu não me engano é religioso, a gente vai parar aqui, a gente vai aproveitar amanhã o dia todo para filmar mais material e tá mandando tudo lá para o pessoal editar. Eu acredito que mais alguns pouquíssimos dias aí vocês vão ter muito material de qualidade. Certo. Beleza. Outra dúvida também. Em relação ao edital do Banco do Brasil, eu preciso fazer a comprovação também que eu já trabalho na área, como do edital da Caixa ou não? Da mesma forma, as atividades, Thomas, vocês... na verdade, eu acho que o edital iniciou de uma cópia da base lá da Caixa. Assim, eu vi no Banco do Brasil, vi que no Banco do Nordeste é outra opção para vocês atuarem também. Não sei se todo mundo é da região Nordeste, mas quem for da região Nordeste é uma opção. Não tá tão fluido, quantidade de demandas. Caixa Econômica maior, depois Banco do Brasil e em seguida Banco do Nordeste. Já deu uma mudada isso aí, em 2012, no início. Banco do Nordeste aqui, que é a região da gente, saía muita atividade também, e terminou realmente o Banco do Brasil superando em quantidade de atividades de demanda. Mas o que tem de semelhante entre eles é que a grande maioria, os acervos são bem, para as atividades são os mesmos, as exigências parte de atividades é o mesmo, é comprovar o que você já executou pelo menos uma vez. O pessoal fica com dúvida, eu preciso comprovar que eu atuo, por exemplo, como perito há 2, 3 anos, não tem nenhuma cláusula desse sentido, entendeu? Tá, outra dúvida também. Vocês falaram que eu não posso fiscalizar as minhas próprias obras. Porém, eu tenho um primo que tem construtora e meu pai também é engenheiro civil. Eu posso fiscalizar a obra de um primo meu, por exemplo? Ou não? Não pode ter nenhum vínculo familiar. Responda aí, Luiz. Porque você vai estar com um conflito de interesses, entendeu, Thomas? O banco entende que dificilmente você reprovaria esse imóvel. A tendência é que você valorize, né? Por mais que você seja um cara extremamente correto, mas se a gente for falar não do Thomas, mas de todo, né, de uma situação hipotética, existe essa tendência. Então, caso caia essa demanda para você, o procedimento correto é você analisar uma recusa dessa atividade, alegando suspeição. Você é suspeito de que você pode ter algum conflito de interesse nessa atividade. Entendi. Ok, obrigado. Beleza? Vou passar a palavra aqui para a Jéssica. Jéssica está com áudio. Vou tentar abrir aqui. Não, a Jéssica não tem áudio. Jéssica saiu, o vídeo dela não tem. Jéssica pode perguntar por aqui pelo chat. Deixa eu ver. Tem uma dúvida. Ok, Jéssica, como está o áudio? E aí, pode escrever para a gente, Jéssica? Que a gente lê depois, enquanto isso a gente vai passando para outra pessoa. Mais alguém aí quer levantar a mão para perguntar? Leonardo já chegou em casa, hein, Leonardo? Tava vendo ali na... Ei, Leonardo, foi da outra vez tu também estava no carro, era tu? O cara já tá fazendo as perícias pelo jeito, viu? Já tá credenciado. Tá na vida da gente. Essa é a hora do jantar, deve estar batendo rango aí. Faz de onde, Leonardo? Qual estado? Brasília. Show de bola. Vem aí primeiro. E aí, como é que tu tá, Leonardo? Tem alguma dúvida? Já tá em que etapa? Tá ainda... Então, eu tô fazendo a mudança dos códigos KNAI da minha construtora. Lembro que você falou há pouco, né? Aí só a parte de registro ela já tinha, né? Aí eu tô credenciando o visto no Goiás, que eu vou querer credenciar nos 2 estados. Certo. E estou andando com isso aí para depois acabar o curso para fazer o credenciamento. Isso. Vai juntando já essa documentação. É legal vocês, quando forem tirando certidões, já criam umas pastas, né, no computador, certidões, documentação da empresa, documentação dos sócios.
E aí vai já deixando tudo pronto, porque quando sair o edital, na primeira semana mesmo, você já tem condição de fechar o envelope e enviar. Entendi. Eu tô bem apreensivo já para me perder dessa vez. Ah, foi Beleza. você quem Já perdeu? teve dificuldade lá, né? Foi em 2014, eu não consegui encaminhar, não. Por questão de tempo ou teve alguma dificuldade específica? Não, eu não vi ele sendo aberto. Quando eu vi, já tinha Tá. encerrado. Infelizmente. Mas agora vai dar tudo certo, cara. Tá se preparando direitinho aí. O que a gente puder fazer para ajudar, tá junto. Show de bola. Beleza? Ô, Jordi, a Jéssica que estava falando? Quem é que estava falando? A Jéssica mandou pergunta no chat. Ah, deixa eu ver aqui. Depois eu tenho outra pergunta. É 438, diagnóstico de dano físico na edificação. Qual a atividade que tem que estar na RT, tá certo? Deixa eu dar uma conferida lá de danos físicos. Já tem na. Precisa ter um laudo de engenharia diagnóstica. Eu vou abrir aqui o edital. E aí eu compartilho a tela. Só um instante. Pode segurar na tela. É melhor que eu tô com o edital aqui também aberto. Quem pegar primeiro já faz. É 438. Não vou abrir o edital, não. Tem os prints. Ah, beleza. Deixa eu ver se eu encontro primeiro. Atividades é 438. Eu tô com ela aqui aberta, Luiz. Eu vou mandar. Ó. Fala, Jordi. Tudo bom, mineirinho? E aí, resolveu? Tava na última, tava cheia de dúvida. Resolveu metade, aí conseguiu falar com o pessoal do CREA. Daqui a pouco a gente passa a palavra para você, tá certo? Só um minutinho. Eu consigo compartilhar a tela também aqui, Luiz, ou o morador não consigo? Acho que consegue. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Ó, então vou lendo antes disso, enquanto você vai preparando. Isso. Atividade é 438 de Jéssica, certo? Danos físicos, com vistoria, diagnóstico, quantitativo, orçamento, memorial descritivo e acompanhamento. Aí ele fala aqui, comprovação de experiência. Ter atuado nas seguintes atividades comprovado por meio de CAT ou RT. Diagnóstico de dano físico de edificação. Ele não fala aqui, Jéssica, se precisa de uma metragem, que tem algumas outras atividades em que ele fala até 1.000 metros quadrados, de 1.000 a 5.000 metros quadrados. Então, é uma atividade de danos físicos que você pode um laudo mostrando a situação, laudo de perícia ou perícia. Eu acredito que, para esse caso também, Luiz, tanto o parecer quanto a perícia daria certo, né? O parecer, sim. Porque, como ele disse que é um laudo de engenharia diagnóstica, né? De danos físicos. Então, ele deixou aberto. Você pode fazer qualquer laudo que tenha o intuito, o objetivo, a finalidade dele, de apresentar soluções, nem soluções, indicar as manifestações patológicas e os problemas, responsabilidades. Olha, está aberto. Tá conseguindo ver aí? Tô vendo aqui, Luiz. Você vê a tela toda ou vê só a... Tela toda. Quer que eu amplie aqui? Não, tá ótimo assim. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Quem não tiver, clica lá no rosto de Luiz que vai ampliar. Isso, está aqui, ó, a E438, ela, comprovação de experiência na terceira coluna, na primeira linha. Então, ela pede que você tenha atuado numa atividade, aí você comprova através de certidão ou de ART, né? Então, assim, não precisava ter a certidão necessariamente, pode ser esse laudo, né? Um diagnóstico de dano físico de edificação com a ART acompanhada. Uhum. Ok? E aí, aqui na atividade E439, é uma atividade diferente, é uma atividade de consultoria. Então, para essa, você precisa mandar 3 laudos. Para comprovar só, você vai mandar 3. E nesse aí, ser de perícia. Aí, o que é que tu pode fazer aí? Um pulo do gato aí, Jéssica, para os outros e os demais. Da mesma forma que a gente orientou para atividade de avaliação. Se você já é formado, já é engenheiro, a coisa mais fácil do mundo é você olhar para o imóvel e conseguir identificar problemas, danos físicos. Então, tem um imóvel do seu tio, tem um imóvel do seu irmão, que está precisando às vezes ele não está nem com interesse de ajeitar, de confirmar, mas você vê que tem as manifestações patológicas. Há exemplo de infiltração,
ascendente, na parte realmente de rodapé, de periferia, de alvenaria. E Você teria pode até falar uma sugestão também, Tiago, desculpa te interromper, Sim. mas a gente pode, pessoal, no próprio curso de perícia que a gente vai disponibilizar para você, eu estou preparando com o Tiago Passo a passo. vários exercícios. A gente Isso. poderia, que tal a gente, na própria mentoria aqui, a gente estimular vocês a findarem o curso de perícia com um laudo pronto. Vocês pegam um estudo de caso de vocês, a gente finda o curso com um laudo e vocês emitem uma RT no final. Pegam um imóvel de alguém que vocês conheçam que tenha manifestações patológicas para a gente discutir durante o curso. E aí, proporcionar acervo para vocês também, assim como vai ser o laudo de avaliações. Exatamente. Pulo do gato aí, hein? Aí, o que acontece? Eu me sinto muito tranquilo de propor isso para vocês, porque eu tenho uma total certeza de que com o curso vocês teriam total capacidade de exercer essa atividade para o banco. Eu louco de falar isso, por exemplo, para quem não comprou esse pacote, porque o cara não vai ter o acesso ao curso, mas vocês vão ter aí horas e horas de treinamento, a gente vai discutir nas mentorias, a gente pode tirar dúvidas de vocês em alguns casos, até lá dentro do curso mesmo tem local para um plantão de dúvidas, vocês podem mandar lá uma foto, cara, Luiz, estou aqui numa dúvida, esse tipo de manifestação patológica aqui, essa mancha, tô suspeitando que seja isso, me ajuda aqui e tal. E aí vocês vão praticando. Então teria total capacidade de atuar nessa área aí. E é uma área, gente, que está crescendo muito. Com o boom da construção civil, a gente percebe que teve muita construção que foi executada aí. Não está abrindo nem o navegador mais, você acredita? Aí vocês precisam, aos poucos, começar a se atentar para esse mercado que está crescendo muito. Pois é, usufruam aí dessa parte da mentoria. A gente tem maior prazer em estar podendo auxiliar vocês, trocar uma ideia. É sempre interessante quando a gente vem em casa, até em outros estados, até com métodos construtivos um pouco diferentes do que é adotado aqui. E a gente pode dar esse feedback enquanto vocês estão montando. Como o Luiz falou, essa atividade aí tem um potencial altíssimo. Ela depois da atividade de avaliação, acredito que ela vai crescer mais, né, Luiz? Com certeza. Inclusive, eu já atuo com essa atividade aqui no meu estado desde o início do último edital, né, há 5 anos. E a gente tem tido um aumento muito grande. Existe um canal dentro do banco que é para denúncias. Então, qualquer pessoa que comprou um imóvel financiado pelo banco, ele faz uma ligação 0800 e abre um chamado de dano físico. Então, ele pode alegar lá simplesmente que a própria lâmpada dele não está acendendo, até uma denúncia de que o imóvel está com rachadura. Então, isso gerou uma quantidade grande de demanda. E a partir do momento que o construtor ele não manifesta o interesse de resolver, ou então, enquanto ele não resolve, ele fica com um nome sujo, entra numa blacklist no banco, que eu te chamo já, Thomas, que aí ele não pode fazer nenhuma transação com o banco enquanto não resolver essa situação. Então, existe todo o interesse de, após a denúncia, o construtor ir lá tentar resolver o problema. Espero que tenham entendido aí. Thomas, teu áudio está liberado. Pode perguntar. Falar, eu tô justamente com um problema desse. Eu tô com um cliente numa cidade vizinha. Ela financiou, fez o financiamento lá com a construtora, com a arquiteta, e ela executou, porém parece que nem fez o projeto estrutural. Tem 1 ano que a certificação está pronta, tem fissuras na casa inteira, tem manchas patológicas para todo lado. Então, o procedimento correto é ela entrar em contato com o banco para ver se consegue fazer essa avaliação, porque ela mesma já tentou entrar em contato com a construtora e a construtora disse que não tem nada a ver, ela já entregou a obra, então é responsabilidade da cliente. Até então, ela me pediu um laudo para me fazer, eu fui lá, tirei umas fotos, assinei, tirei um RT de... Como é que foi? Agora eu não lembro RT, foi o Rogério que tirou para mim, meu sócio, e entregamos para o advogado, e o advogado foi na construtora.
Porém, a construtora falou que não vai resolver nada. Então, o próximo passo dela é ligar nesse canal do 0800 para ver se o banco então resolve alguma coisa. É porque, nesse caso, o banco ele pode tentar intervir junto ao construtor. Porque, como eu falei, se o construtor ele ainda construir ou tiver algum tipo de relacionamento com a Caixa ou com o Banco do Brasil, ele talvez tenha interesse de resolver. Agora, também é muito comum, às vezes, empresas que têm, sei lá, laranjas à frente, e aí o cara não tem mais, já está, às vezes, funcionando com outra empresa, com outro nome, com outros sócios. Aí, às vezes, é uma questão mais complicada que só acaba resolvendo judicialmente mesmo. Tá, é outra dúvida também. O edital abriu hoje, exemplo. Eu estou com a documentação pronta, enviei hoje. Eles ainda vão analisar minha documentação antes do edital fechar ou só depois que o edital fechar que eles começam a analisar? Não, antes. Eles vão receber, vai voltar um prazo, né? Geralmente 30 dias, aí recebe, até o 30º dia, recebe de todas as empresas nessa primeira rodada. Aí eles vão passar por um tempo fazendo as análises de todas as empresas, e aí vão passar por 2 setores, certo? Um setor vai fazer aquela análise jurídica, seria o setor que vê a parte de contratos, ela vê se toda a documentação da empresa está ok, aquela habilitação jurídica. E o outro setor é a habilitação técnica, que geralmente é dentro do seu estado. Existem gerências que ela ministram a parte de contrato de 2, 3 estados vizinhos. Mas cada estado geralmente tem uma parte técnica que vai analisar separadamente. Aí eles analisam isso aí e mandam o resultado de todas as empresas de uma vez só. Habilitação, o que é que faltou, e aí é nesse momento que vai entrar o pessoal com recursos, se tiver alguma coisa que pode se defender, entendeu, Thomas? Ah, então tem um período que, caso falte algum documento, eu consigo remandar de novo. Não seria dessa forma. Na verdade, é o seguinte, ele manda, aí ele apresenta, analisa outros documentos. Se você teve alguma falha, por exemplo, em alguma emissão de certidão, aí você vai se defender de alguma forma. Essa certidão eu coloquei, está na página tal da documentação. Ou não, se você não tiver, realmente ele deve fazer num outro período de reanálise, que geralmente dura 90 a 90 dias, mas é muito específico pela quantidade de demanda que eles estão recebendo de empresa, entendeu? Aí ele faz uma nova análise para você reapresentar os documentos. Eu acho que tem que ser com o documento completo. Tu lembra isso, Luiz? Novamente, não. Você pode recorrer em relação, depois dos 30 dias, quando eles começam a analisar, eles podem alegar o seguinte: você não comprovou experiência com a atividade tal. Aí você pode recorrer, olha, não, a documentação que está aí, a tal e tal, ela comprova sim. Aí você pode ter essa questão. O que não pode acontecer é o seguinte: você não mandou a comprovação sei lá, o certificado do curso de avaliações. Aí você querer mandar um documento a mais, não pode. Deu para entender? Entendi. Você vai ser avaliado pela documentação que você mandou. Aí, se essa documentação precisar você pode discutir sobre ela ficou uma documentação que ficou objetiva à análise, aí você pode até recorrer e questionar, mas não pode acrescentar documentação. Já no edital do Banco do Brasil é um pouquinho diferente. Por quê? Porque como o edital do Banco do Brasil é um certame que fica aberto durante todo a duração do edital, que são 5 anos, então mesmo que o banco fizesse, não, tá faltando documento, devolve documentação, para o banco ficar recebendo um monte de documentação tudo de volta, aí é diferente. Aí o banco ele permite você complementar documentos, entendeu? Então você chegou lá, mandou, aí é comum o banco manda um e-mail para você, percebemos que você não mandou a certidão tal. Aí você vai e manda um e-mail e aí é mais tranquilo. Beleza? Leonardo, o som tá liberado, pode falar. Luiz, só um minutinho, Leonardo. Tem perguntas lá no chat, que é Mariana e depois é de Jordi. Aí depois que você liberar o Leonardo, lembra da gente responder a Mariana, certo? Beleza, vai lá, Leonardo. Então, são duas questões. Para ajudar o colega aí, eu atuo mais na parte de construção já, né? Então, assim, se ele entrar em contato com o 0800 da Caixa e a construtora for uma construtora séria, construtora da casa dele, funciona 100%.
porque ele fica bloqueado e não consegue fazer nada. Então, se ele tiver empreendimentos para receber, qualquer coisa fica bloqueado, ele não recebe R$1, até ele resolver o problema. Isso aconteceu com colegas meus e funcionou. E com relação à minha dúvida, seria com... Eu tenho 2 empresas, né? Uma que eu tenho sócio, e a outra que eu queria credenciar seria uma outra só do meu sócio, né? E o meu sócio tem um outro responsável técnico na outra empresa. Então, é uma individual e uma com sócio. Teria esse impedimento por ele estar credenciando 2 empresas? Vai responder aí, Luiz. Ele vai entrar as 2 empresas, você vai entrar com uma empresa e ele vai entrar com a outra. Isso. Certo, sendo que ele é sócio das 2. Ele é sócio das 2. O que vai acontecer? Ele sendo sócio, ele é responsável técnico também? Não, ele não é responsável técnico de nenhuma das 2. Eu sócio não teria problema, não. O que acontece é o seguinte: quando tem mais de um responsável técnico atuando por outra empresa, vamos dizer você, nesse caso aí, você está com a sua empresa, responsável técnico da sua empresa, e responsável técnico também da empresa do seu sócio aí, do seu colega. Aí, quando eles fizerem a habilitação, eles vão ver que vai estar você sendo responsável técnico de 2 empresas e vai dizer, não, a primeira que analisou, que eles analisaram, vai ser que valer. Essa aqui você vai ser descartado dessa segunda empresa, entendeu? Para você não ter, por exemplo, abrir 5 empresas e só um responsável técnico atuar no estado, por exemplo. Entendi, mas então assim, se eu tiver 5 empresas cadastradas com 5 responsáveis técnicos diferentes, pode? Pode. O que não pode é você ser responsável técnico com mais de uma. Ok, show de bola. Só que ele não estava iniciando. Mariana, pode liberar ela para Mariana. Luiz, dá uma encerrada, tem muito áudio aí, não sei de quem é que tá saindo, todo mundo aí. Tá abrindo aqui, é o pessoal que vai entrando. Ah, entendi. Mariana, o seguinte, eu vou respondendo aqui, viu, Luiz, enquanto tu vai organizando? Pode respondendo porque eu estou fazendo o seguinte, eu estou abrindo o edital aqui, Leonardo, para ver se tem alguma coisa diferente do que a gente está falando, tá? Para a gente passar as informações para vocês com mais certeza. Estou abrindo o edital aqui de Curitiba, por exemplo, que ele está em PDF, e enquanto o Thiago vai respondendo, eu vou procurando aqui alguma coisa. Ela pergunta assim, a Mariana está perguntando que viu a atividade E401. A atividade E401 é acompanhamento de obra e edificação. Antes de responder a tua pergunta, eu vou falar um pouquinho a atividade, como é que é, certo? Tem 2 formas de você fazer a avaliação de imóveis. Tem a primeira, que é a mais comum, que é aquela quando o imóvel está pronto, você vai financiar, vai vender para um cliente e ele vai precisar fazer financiamento bancário. E aí ele vende o imóvel completo, já está pronto, encerrado. E tem a possibilidade de você fazer aquela atividade B, que a gente falou também, onde você faz a liberação, as medições vão receber, a Caixa vai analisar o processo dos projetos que tem e vai financiar a execução desse seu imóvel. Aí, nessa execução desse seu imóvel, depois que está tudo aprovado, vão ter medições. Primeiro mês, segundo, terceiro mês, 4 meses. Essa atividade que você está pleiteando aí, a E401, certo? E você diz que você tem um RT de execução de obra, fiz acompanhamento de reformas, só com RT com prova, fiz um laudo técnico básico para autorizar a reforma, pois o condomínio exigiu para poder iniciar a obra. Será que serve? Apresentar. Vamos lá dar uma vista lá nos pré-requisitos. Eu estou vendo aqui no meu computador, a tela não está espelhada, mas a atividade E401, você deve comprovar por meio de CAT ou ART, e lá embaixo coloca elaboração de projeto, ou execução, ou direção, ou fiscalização, ou acompanhamento de obra de edificação, por meio de ART. Então, nesse caso, você não precisa mandar nada complementar, entendeu? Você tem um laudo técnico aí básico, mas acho que para esse caso não precisaria nem enviar. Porque quando tem, para o caso de avaliações, ele fala comprovar serviço de prestação de avaliação e elaboração de um laudo completo. Aí ele fala que tem que mostrar o laudo completo. Perfeito? Respondido aí? Luiz? Respondido. Eu estou procurando aqui, eu acabei de ler a questão aqui que não será recebidos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então vou dar.
Quer que eu faça a resposta de Jordi aqui enquanto você está organizando? Já deu tempo. Vocês estão vendo aqui ó, o item 434. Foi a pergunta do Thomas. Ó, não serão recebidos documentos fora dos prazos estabelecidos no presente edital. Então, para a Caixa. Isso. Se você tiver algum documento que realmente não anexou e aí eles apresentarem lá, aí infelizmente você esqueceu de mandar, perdeu mesmo. Beleza? Perdeu por esse momento. Eles já, às vezes eles abrem mais 3 meses, vai depender da quantidade de Não, mas os 3 meses, Thiago, você pode fazer para você pedir novas atividades, novo responsável técnico ou aditivo de verdade. A documentação não pode mais, porque você já está fora do edital, você já está inabilitado. Isso. É porque na etapa da gente foi em 2012 e saiu logo o outro em 2014. Eu fiquei com isso aí na cabeça, que realmente poderia entrar novas empresas. Jordi. Deixa eu liberar o som aqui. Opa, só um minuto. Boa noite, Jordi. Boa noite. Tudo e aí? Tudo bem? Imóveis, vocês vão ensinar a fazer lamento. Opa! Já está falando aí. E aí, Jordi? Eu vou responder aqui a tua pergunta. A gente vai sim. Os cursos da gente tem sempre uma pegada de duas vertentes. A primeira, realmente mostrar a parte teórica, que a gente é obrigado a mostrar, em especial a parte de avaliação, porque você tem que ter um certificado, você analisou a parte de inferência estatística. E a segunda vertente é trazer muito da prática para cá. Porque o que a gente faz, a atividade é sempre voltada aqui, vocês são mentorandos de credenciamento. Então, a gente vai trazer essa prática e, sempre que possível, possibilitar você, nessas atividades de curso que a gente está, a fazer a atividade. No finalzinho, a gente vai sempre preparar tipo um checklist, sumário, alguma coisa que vai nortear vocês. Certo? Então, porque, tipo assim, eu nunca fiz um laudo de vistoria, de análise de projeto, então, para eu credenciar, tinha que fazer, né? Tem que apresentar a ART. Aí, por isso que nesse curso, vocês vão ensinar a fazer o laudo. A gente está tentando fazer muitos exercícios, né? Apresentar o máximo de coisa. O curso vai estar disponível para vocês por 4 anos, né? Então, vocês vão poder ver e rever as aulas. Visitar. Fazer práticas, a gente vai estar com as mentorias para tirar a dúvida de vocês também. Então, eu estou muito tranquilo em saber que vão se credenciar profissionais extremamente capacitados. Não me resta a menor dúvida disso aí, não vai chegar lá curioso, não. Podem ter certeza que vocês, durante esses 30, eu acho que em 30, 40 dias aí, vocês vão ser outros profissionais. Esses aqui são os modelos de laudo que a gente faz também, de perícia. Aí, sempre que possível, a gente vai mostrar alguma coisa para vocês lá no curso, tá certo? É bom lá no curso mesmo que você vai. Lá nas nossas redes sociais também, o canal Peritos em Campo. Inclusive, o pessoal da Layout está devendo para a gente. Eu acho que eles estão preparando aí a lista do perfil do Instagram de vocês, que vocês vão estar lá no Close Friends da gente. Lá a gente vai estar sempre mandando conteúdo diferenciado para vocês, tá bom? Aí, no caso, Luiz, vocês vão disponibilizar um modelo de laudo, de vistoria, de avaliação de imóveis. Para cada atividade, vocês vão disponibilizar um modelo. Isso, não se preocupe com isso não, porque, por exemplo, no curso de perícia a gente fala sobre a norma de perícia. A norma, ela por si só, ela já dá todo o passo a passo. O que tem que ter no laudo? Começa com a introdução, depois vai... tá. Então, você já tem um passo a passo. A norma de vistoria diz a mesma coisa. A norma de avaliação diz a mesma coisa. Tem todo um passo a passo. Então, como vocês vão ter o curso e vai ter a gente para estar orientando vocês não vão ter dificuldade quanto a isso. O que fica de conselho aí, Jordi, para vocês demais, aí todo o curso, independente do nível de especialização, o curso EAD, o que for, ele ensina a jornada da vara. Aí vocês têm que realmente ir atrás de pescar. Vocês têm que meter a cara mesmo, aí vai estar o caminhamento, porque assim, hoje a gente vai falar sobre um tipo de manifestação patológica de uma infiltração. Para esse caso, foi isso. Ele não é uma receita de bolo. Aí a gente vai começar a abrir com a apresentação de práticas, estudo de casos,
A gente abre a mente de vocês para olhar, ter um olhar mais clínico, entendeu? Aí, assim, meter a cara nos estudos mesmo, a gente vai indicar alguns livros. Hoje pediram algumas indicações de avaliação, a gente mostrou. Se eu não me engano, o Luiz já tem feito um vídeo mostrando alguns livros interessantes que a gente utiliza para a parte de engenharia diagnóstica, são os dois focos da gente. A engenharia legal, que engloba os dois, engenharia de avaliação e engenharia diagnóstica. E aí meter a cara mesmo para fazer, ir buscando as informações com a gente vai passando, que aí realmente vocês vão começando a criar mais confiança, sabe? Em elaborar. Ah, tá, bacana. Aí, outra dúvida que eu tenho, por exemplo, depois que eu fizer as ARTs, no caso, se eu emitir a CAT, já vai valer para todas as ARTs, é isso? Ela sai o relato. Vai falar lá, Luiz. A CAT você vai estar com o teu histórico de acervo, né? Nada mais do que isso. Então, acho que me perguntaram hoje no privado a respeito disso. Se eu quiser pedir três atividades que elas pedem, vamos supor, uma RT de construção, eu preciso mandar de 3 construções diferentes? Não. Entendeu? Vamos supor, tem uma atividade lá que ela pede que tenha um acervo que eu tenha fiscalizado, executado ou projetado uma construção de acima de 1.000 metros quadrados. Aí no meu acervo eu estou pleiteando 3 atividades que pedem a mesma exigência, o mesmo pré-requisito. Eu preciso ter na minha CAT 3 obras diferentes de mais de 1.000 metros quadrados? Não. Entendeu? Basta eu ter uma. Aquele acervo, ele me garante a atuar enquanto as atividades forem necessárias. Certo. Entendeu? Outra dúvida também, porque eu tenho uma sócia. Certo. Vou abrir uma empresa de sociedade com uma pessoa. Aí, no caso, vocês indicariam que ela também se credenciasse já nesse primeiro momento? Ou depois eu credenciava primeiro, depois de 90 dias, pedir para fazer uma inclusão dela, de um responsável técnico? Se você já puder pedir para ela credenciar, é melhor. Porque é o seguinte, mesmo que você tome a frente nesse primeiro momento, mas ela já vai aprendendo, entendeu? Porque a grande diferença é que é o seguinte, vamos supor que os 2 consigam se credenciar em avaliação, né? Então, qualquer um de vocês 2, se sair uma demanda amanhã, qualquer um dos 2 pode ir lá fazer a vistoria, pode elaborar o laudo, pode assinar o laudo e pode entregar o trabalho. Se você sozinho se credenciar, ela só vai poder ser sua auxiliar, ela nem vai poder fazer a vistoria sozinha, você que vai ter que estar fazendo a vistoria, só você quem vai poder assinar os documentos, entendeu? Só você quem é responsável, ela vai estar ali auxiliando, né? Ela pode acompanhar, inclusive é o que o pessoal que ainda, por exemplo, não é formado vai ter que fazer, ele vai ficar mais nos bastidores, porque ele não pode executar, realizar a vistoria. Vocês vão ver lá no curso que a vistoria, por norma, ela exige que seja realizada pelo profissional que está elaborando o laudo. Então, se você é o responsável técnico, você é quem foi habilitado, você não pode terceirizar essa atividade por ninguém. Isso é sob pena de suspensão, de sofrer sanções drásticas pelo banco, entendeu? Não pensem nisso de forma alguma. Então, se você vai pedir, se ela já tem a pretensão de entrar, eu mandaria a documentação logo dela. Certo. Aí, no caso, nós 2 temos que ser representante legal da empresa, né? Não é isso? Não, representante Técnico. É responsável técnico, na verdade. O legal, um representante ele é legal só sócio, ele não aparece em nada no banco, ele é só sócio. Então, porque eu lembro que, tipo assim, tinha que, por exemplo, ela vai ser minha sócia, por exemplo, aí ela tem que apresentar uma prova de vínculo, né, com a empresa. Não, se ela é sócia, a prova de vínculo vai ser o contrato social. O contrato social vai dizer que ela é dona da empresa. Você não vai apresentar o contrato, já está os 2. Não, beleza. Não, beleza? Aí vocês, por coincidência, os 2 vão ser responsáveis legais e responsáveis técnicos, não é isso? Certo, Então, os 2 vão poder prestar serviço para o banco, vai estar tranquilo. Não, Pessoal,
Ah, beleza. E aí, Jordi, mas conseguiu o contato lá do CREA? Tu estava com alguns problemas desse tipo, né? Tentar 60 quilômetros de distância aí, o CREA. Isso mesmo. Bem. Então, porque na verdade, eu ia abrir por conta própria, sabe? Só Uhum. que eu pensei bem e eu achei melhor, tipo assim, convidar uma pessoa também para fazer sociedade. É Aí, no bom. momento, eu nem abri a empresa, não, sabe? Uhum. Eu pensei, tipo assim, em abrir empresa num cômodo, né? E já trabalhar em outra área, né? A fazer projetos, né? Trabalho e Entendi. tal, e ao mesmo tempo tratamento. Aí eu conversei com a minha sócia e ela gostou muito da ideia, né? É Porque, tipo legal. assim, porque para fazer esse credenciamento vai ter um investimento inicial, né? Porque você Isso, tem aí que comprar vocês o software, dividem. né? Para manter a empresa até fazer o credenciamento, até exercer atividade, vai ter despesa. Então, eu pensei foi nisso, nesse primeiro momento, exercer a profissão né, de engenheiro, nós dois, e ao mesmo tempo fazer o credenciamento. Eu queria fazer um comentário sobre isso aí, Jordi. É importante, eu estou percebendo que vocês estão muito lúcidos em relação a isso. A gente aqui não está vendendo ilusão para ninguém. Vocês estão entendendo que é necessário ter uma dedicação, primeiramente. Vocês vão ter que estudar, vão ter que se qualificar, vai ter que ter um investimento. Vocês já compraram o curso, vão ter que abrir empresa e tal. Não tem vida fácil para ninguém, não. E a gente em nenhum momento quis passar essa impressão para vocês. E a gente passou por isso. É que a gente passou por isso. Eu sei. No começo, abri empresa junto com o Thiago. A gente depois preferiu separar as empresas. Mas a gente passou quase um ano tirando dinheiro do bolso, porque como a gente não se credenciou nas atividades que valia mais a pena no início, então a gente ficou com poucas atividades que não pagava a empresa. Então a gente tinha nossos empregos e desembolsava aquele grana ali para poder pagar contador, para poder pagar a conta da internet, o aluguel do escritório, que a gente já não queria trabalhar mais de casa, tinha um pontozinho fixo. Cara, eu troquei. Foi um ano, cara, roendo o osso, para depois, quando abrir o edital de novo, que a gente conseguiu se credenciar, que a gente queria, e aí a gente já tinha mais experiência, já tinha conhecimento lá dentro do banco, aí a gente começou a comer um filezinho, mas enquanto isso foi só roendo o osso. E é o que a gente quer evitar que vocês passem. Entendeu? Vocês vão ter total condição de entrar no nível que a gente entrou da segunda vez. Porque a gente vai estar aqui justamente para vocês disso. Então, Beleza, tem umas dúvidas aqui. Resolvido tudo, Jordi? Jordi, né? Certinho. Jordi. Jordi. Pronto, beleza. Isso aí, Então, obrigado. Nada, vamos passar aqui para o Ellerson. Ele fez uma dúvida. Ele tirou uma dúvida aqui no chat. E ele colocou falar um pouco sobre SICAF. SICAF é um conteúdo bem da parte do contábil. O contábil vai realmente auxiliar isso aí, qualquer contador vai saber. Mas eu vou explicar mais ou menos a dinâmica, como é que é a parte de comprovação dessas documentações, certidões, pessoal, às vezes está em dúvida, e como é que funciona em um e como é que funciona em outro. A parte de certidão, no primeiro momento, eu mandei todas as certidões da minha empresa e mandei também o SICAF, que eu não queria perder de jeito nenhum, então mandei um e outro. Mas você tem a opção de escolher a comprovação dessas regularidades da empresa fiscal. Se a empresa está aberta agora, foi para isso, ela está bem tranquila, não tem nem funcionário, ela vai estar com as certidões e tudo provavelmente sem nenhuma dívida, então vai estar a certidão tudo ok. Quando a gente ou emite as certidões como está lá nos anexos, uma separada e bota lá, ou emite por meio do SICAF. O que é o SICAF? Ele é um sistema único que ele engloba o resultado de cada situação dessa empresa. Eu estou com ele aberto aqui, mas não posso compartilhar a tela. Mas cada situação dessa certidão, por exemplo, certidão municipal, como é que está a situação dela? Está ok, a certidão não tem nenhum débito nela e ela está válida até o dia 27 de junho de 2019. Certidão estatual, tal. Ele tem vários níveis de representação. E aí, por meio destes, é uma comprovação clara de que realmente, de forma resumida em uma página, de que você consegue fazer, que sua empresa está nas condições aptas
para pleitear o credenciamento. Aí, como é que você faz as atualizações aqui? A gente tem um funcionário que cada um na sua empresa tem um que vai estar fazendo isso hoje para a gente nem lembra mais como é que fazia na época. Mas ele vai atualizando dentro do site, vai no site, por exemplo, no municipal, emite a certidão, e aí com um certificado digital, que o seu contador vai explicar como é que você tira isso aqui, ele vai baixando nesse sistema, no SICAF. E aí vai comprovando, deixando ele todo prontinho, para que o resumo esteja todas as certidões válidas, entendeu? É porque, assim, em suma, ele é como se fosse um sistema único, como o Thiago falou, do governo, é gratuito, e ele veio basicamente para poder facilitar até esse tipo de trabalho de análise, porque ele concentraria todas as certidões em um lugar só. Então, quando, como o Thiago falou lá, ele está abrindo lá, ele vê toda a lista de certidões dele, e lá ele diz, ó, certidão 1 está válida até o dia tal, a certidão 2 está vencida, a certidão 3 está vencida. Então, você vai lá no órgão, baixa em PDF a sua certidão e você faz o upload no SICAF, entendeu? Sendo que o SICAF, ele precisa, para poder rodar, ele precisa estar com o certificado digital. Que isso aí, depois, se vocês quiserem, podem tirar dúvida com os contadores de vocês. Nada mais é como se fosse uma assinatura eletrônica, um pendrive que você coloca no computador. Então, você vai sempre atualizando as certidões. Tem certidão que vence com 30, 60, 30. Tem outras com 60, tem outras que passam, vence anualmente, semestralmente. Então, você vai atualizando essas certidões e mantém, em vez de você ter que mandar muitas vezes para um certo órgão todas as suas certidões, você pode mandar uma declaração do SICAF, que do SICAF ele vai dizer simplesmente que estão todas as certidões em dia. Então é como se fosse um resumo. Aí o banco, através dessa facilidade, ele dá essa opção, ou você me manda todas as certidões, ou você me manda a certidão do SICAF, que por aqui eu consigo conferir se está tudo em dia mesmo. Simples assim, não tem muito mistério não. É como o Thiago falou, bicho, sabe de uma coisa, eu vou mandar os dois, eu tenho o SICAF e tenho as certidões, jogo tudo e mando. Pronto. Eu também fiz isso na época, eu era inseguro, não tinha certeza e não queria perder a oportunidade, eu mandei tudo uma vez só. Ficou mais ou menos entendido aí, pessoal? Faça um ok aí, quem está com dúvida aí, faz um negativo, que aí depois a gente prepara alguma coisa melhor. Thales, eu fiquei com a impressão que tu estava querendo perguntar em algum momento. Se quiser, tu fala aí. Não? Beleza. Tem mais pergunta no chat aqui. Manda bala aí. Fernanda está perguntando aqui, quanto ao ser responsável legal e colocar um responsável técnico, mas não registrado com um contrato. E parte a um contrato à parte para ele receber por comissão serve também, ou só vale se o responsável técnico for registrado na empresa? Tem que estar registrado na empresa, no conselho primeiro, certo, Fernanda? Tem que registrar o responsável técnico lá com cargo e função na empresa. Oi, Luiz. Vou dar uma saída aqui rapidinho, vou só no banheiro e volto. Tá. Ele tem que estar registrado aí no conselho, quer seja CREA ou CAL, né, Conselho de Engenharia ou de Arquitetura, e tem que ter alguma comprovação aí de vínculo, às vezes por cadeira de trabalho, se ele não for sócio, a questão do Jordi aí, ele tinha sócia, então está no contrato social, os dois representantes, então está comprovado. Aí tem que fazer uma forma de contrato de trabalho entre eles para poder comprovar o vínculo com a empresa, fora o registro dele dentro do conselho. Entendeu, Fernanda? Fernanda está aparecendo aqui no vídeo? Não. Tá não. Qualquer coisa dá um ok aí se for esclarecido tudo, tá certo? Se alguém quiser tirar uma dúvida aí, pode falar, mas não posso liberar o áudio aqui agora. Deixa eu ver. O contrato vale, né? Beleza. Eurielber, posso fazer uma pergunta, liberar o áudio. Beleza, eu te libero daqui a pouco, é o Luiz que está com ele, com a parte de anfitrião, que libera, tá certo? Mas alguém pode fazer alguma dúvida aqui pelo chat. Quando vai ser disponível os cursos. Gabriela, a gente falou, o pessoal tá preparando a edição lá da layout, e já tem muito conteúdo, uso conteúdo já da dentro gravado, mas estavam passando por algum probleminha lá no software, mas eu acho que eles estão jogando aí recentemente, eles vão falar lá no grupo, tá certo? O que mais aqui? Luiz,
A gente precisa de uma liberação para Eurielber. Ele quer fazer uma liberação, uma pergunta por áudio. Áudio liberado. Bora lá, Eurielber. Tá sem funcionar o áudio, só tá ouvindo que você tá querendo se comunicar. E aí? Agora. Tá escutando aí? Agora foi. Tá ok, né? Tá ok. Cara, é que é o seguinte, na minha empresa, nós somos 3 sócios, os 3 engenheiros, e a gente quer credenciar os 3. Aí, pelo que eu entendi, funciona como uma espécie de fila, né? Aí, por exemplo, a gente pegou uma vistoria, eles direcionam para a empresa ou para um de nós 3? Responde aí, Luiz. Para a empresa, tá? A fila é de empresas. Então, o que no caso, acontece? A única diferença que você vai ter pelo fato de três responsáveis técnicos é que ou vocês vão ter acervos diferentes e vão poder atuar em área, né, em atividades diversas, ou então vocês vão estar credenciados com as mesmas atividades e qualquer um dos 3 pode realizar aquela atividade. A diferença é só essa, mas em termos de fila, você só vai entrar uma vez na fila. Foi inclusive esse o motivo que eu e o Tiago, um dos motivos que fez a gente separar da empresa, porque a gente achou melhor entrar 2 vezes na fila do que ficar uma vez só na fila. Em vez de ter 2 engenheiros na mesma empresa, ter cada engenheiro em uma empresa. A gente, na época, se separou. Então, no caso, quando a gente pegasse uma vistoria, por exemplo, a gente teria que decidir entre nós 3 quem iria fazer, né? Se os 3 estiverem habilitados nessa atividade, isso. Entendi. Se só 2 tiverem, só esses 2 podem fazer, o outro não vai poder assinar. Só tem tem a vantagem de você, nesse momento, iniciando de abertura de empresa e aprendendo com essas atividades, poder realmente um se apoiar no outro e a questão de custos e também de desenvolvimento das atividades, né, que vocês vão aprendendo com o tempo. Mas a parte negativa é que vocês, em vez de estar com 3 empresas entrando na fila 3 vezes, você vai estar entrando uma vez. Entendi. Mas é porque tem outras vantagens também. Vamos supor, talvez o teu caso sejam todos da mesma cidade, mas hoje eu, por exemplo, respondi uma pergunta de um cara que queria... Essa foi boa. Do Rio Grande do Sul, o outro é do Paraná e o outro é de Santa Catarina. Aí eles querem habilitar uma empresa só e meio que cada um atuar em um estado. Ou isso pode estar também pensando no cenário do mesmo estado. Um cara assume mais o interior. Por exemplo, você tem mais 2 responsáveis técnicos. Pode ser que você não tenha facilidade de viagem. Então, você, fulaninho, você vai ficar responsável pelas atividades lá do interior e a gente se acerta aqui, vê como é que faz, já que você vai ter as viagens e tal. Então, pode se dividir nessa parte, entendeu? Não necessariamente ficar tirando 0 em 1 toda vez que sair uma atividade. Entendi. E questão de credenciamento, tipo, eu posso me credenciar, eu sou do Piauí, de Teresina. Eu posso me credenciar, tipo, no Piauí todinho? Pode. A empresa. A quantidade de cidades não tem limite, tá? E para outro estado, que é pertinho do Maranhão, seria interessante também. Você vai precisar tirar um visto lá no CREA do Maranhão, só para pedir autorização para trabalhar lá. E esse visto, se eu não me engano, acho que sai no próprio sistema do CREA e aí você manda esse visto junto com a documentação para o banco. Não tem dificuldade nenhuma não, tá? Entendi. Deixa eu liberar o som aqui do Leonardo, que quer fazer outra pergunta. Vai lá, Leonardo. Então, com a dúvida dele, veio uma para mim. Então, no caso, se eu quiser depois credenciar um outro responsável, eu posso. Ele só tem que ter o curso e a comprovação, atestado de capacidade, tudo mais. Para cada atividade vai ter pré-requisito, né, Thiago? Uhum. Cada atividade tem um pré-requisito. Aí tu tem que dar uma checada em cada um. Cada codificação vai ter a sua nuance, né? Tem umas, como a gente viu agora, a atividade de vistoria só precisava de um RT, precisava de um documento complementar. Já de avaliação, ela precisa tanto do RT,
como o laudo, né, que foi emitido, como um curso de 20 horas. Aí cada um vai ter uma necessidade. Não, show de bola, show de bola. Show. Mas alguém tiver alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, eu levanto ou pode tirar aqui pelo chat. Para tirar esse visto, a Larissa está perguntando aqui. Para tirar esse visto para outro estado, paga algum valor? Eita, agora eu fui pego de perguntinha. Ei, eu quero falar. Falou já. Outra perguntinha. Ei, uma dúvida aqui, ó. Vocês não ficou claro. A minha Tá. é 438, né? Precisa de diagnóstico de dano físico na edificação. Isso. Certo? Como é que eu gero essa RT? Eu vou execução, né? Aí eu posso colocar um parecer técnico? Pode parecer técnico. Pode, né? Aí eu vou fazer uma vistoria. Tem perícia. Aqui ele tem uma opção chamada patologia. Deixa eu abrir aqui também para ver quais Não, é o E438, não é o 39. O 39 que é o de patologia. O eu 38. acho que eu tinha perguntado isso também antes. Né? Foi eu que perguntei, mas eu não ficou claro minha pergunta, não achei, não. Tá. Mas Então, um laudo de patologia, quando você colocar lá, porque eu não sei se o sistema... Deixa eu ver se eu abro o sistema do CREA aqui e compartilho a tela com vocês, porque aí vocês vão dizendo se é parecido com o sistema de vocês. É melhor tu abrir também. Porque o meu não tem. Tá, eu vou abrir uma RT aqui agora para vocês. Qual é o teu estado, Jéssica? É São Luís, Maranhão. Tá, se brincar é o sotaque igual o da gente aqui. Deixa eu... Não sei que sotaque. Eita, peraí, deixa eu só fazer antes uma coisa. Citar que é o sistema de automação do É o mesmo, é CITAC. Sistema de registro de ART. É porque eu não sei, eu me lembro que o da Paraíba foi o primeiro, foi inovador nesse sistema automatizado, mas eu acho que a grande maioria dos CREAs já tem. Aí eu não sei realmente o de vocês já está disponível também, mas provavelmente sim. Deixa eu dar... Eu tô aqui tentando olhar, mas também vai ser em vão, quando vou poder compartilhar a tela agora. Eu tô aqui já. Tá tentando, né? Eu tô procurando a melhor tela para compartilhar por causa das informações. Peraí, mais sigilosas. Mas eu já achei aqui, ó. Vou compartilhar agora, achei. Compartilhar a tela. Vai lá. Opa, compartilhou a tela errada, não foi? Eu tô vendo teu rosto aqui. Agora, compartilhou aí, vocês estão vendo? Igual o meu, esse aí, é daqui. Ó, como eu faço aqui, ó, o nível de atividade eu posso colocar direta, certo? A atividade principal, ou eu coloco aqui laudo, tá vendo aqui a opção laudo? Tem perícia também, laudo. Isso. Tem vistoria, tem aqui, ó, vistoria, todas essas ferramentas da engenharia diagnóstica. Tem auditoria, tem avaliação, inspeção também tem. Inspeção vai servir também, tá? Passou por ele. Luiz, Oi. O meu tem aqui, ó, assistência, execução. Também serve. Assistência técnica, né? Tem aí? Não, só assistência, execução, assessoria, consultoria ou assistência, condução, desempenho de cargo e função, direção, supervisão, atuação e fiscalização. Isso então, provavelmente vai ser atuação, provavelmente. Deve ser igual, similar da gente aqui. A primeira opção sua qual é? Direto. A minha é assistência. Então deve ser atuação a sua. Que aqui deve ser. Um é atuação. Então, no caso, atuação. Aí você vai colocar agora a atividade profissional. Ou você bota inspeção, ou bota perícia, tá vendo? Ó, perícia. Deixa eu olhar aqui, atividade profissional, né? Deixa eu olhar aqui, perícia. Tem perícia. Aí lá em atividade escreve assim, ó, patologia. Deixa eu ver aqui, patologia. No meu sistema aqui ele aparece 3 atividades de patologia. Eu sempre coloco as 2 últimas, que como eu não sei qual é a diferença na prática, não é patologia. Isso. Deixa eu olhar aqui, aí vai aparecer a opção patologia dos materiais e tem a construção. Patologia das construções. Aí eu coloco geralmente as 2, porque geralmente... O meu não tem. E tem quais? Diz aí pra gente. Ah, meu Deus, agora... Escreveu patologia? Escrevi, não apareceu. Não apareceu nada. Peraí.
Bota vício. Apareceu nada em patologia. Vício. Também não. Faz o seguinte, talvez se não tiver agora, se a gente tivesse acesso, realmente era mais fácil. Tu poderia, eu acho que, entrar em contato com o CREA e dizer, olha, eu estou precisando fazer um ART de perícias e não estou vendo nenhum código. Existe uma possibilidade, não da gente, Jéssica, que é você entrar em todas a listagem de serviços, entendeu? Sim, aqui tem todos, mas eu não vi. Eu já procurei, por isso que eu fiquei perguntando. Eu perguntei para você. Teria outra opção também que você poderia fazer. Você sair colocando todos os sistemas que você analisou. Por exemplo, alvenaria, instalações elétricas, instalações hidráulicas. É como se você tivesse periciado todos esses sistemas de uma casa. E coloca na descrição também que você está fazendo, elaborando o serviço. Na descrição, como o Thiago está falando. Você faz elaboração de laudo pericial com o intuito de identificação de manifestações patológicas, tal, bota bem caprichado aí. Que... Eu já fiz para minha monografia, foi mostrando as causas, né, a origem e propôs solução. Num casarão histórico daqui, de São Luís. Legal. Vê lá, manda para lá a descrição para a gente. RT, né, agora. Eu não tenho RT, que eu não tinha ainda. E eu nem posso, Se você tirar a RT de um casarão, quem é que vai ficar como proprietário desse casarão aí? A pessoa vai ter... Não, mas eu vou fazer outro, eu vou fazer de algum parente. De outro imóvel. Entendeu? Isso aí eles vão olhar os códigos que tem e vão olhar realmente a descrição também, sabe? E aí bote a área, lembre de colocar todos vocês, tá? Colocar a área sempre do imóvel, porque eventualmente lá também tem até 1.000 metros quadrados. Vocês pegam uma demanda de 5.000 metros quadrados, é um acervo top, mas lá não tem, você botou por unidade, fiz elaboração de acompanhamento de obra, uma unidade. Aí fica fraco para quem vai ver. Isso aí é seu portfólio, seu currículo. Aí o que eu te aconselho, Jéssica, antes de emitir a RT, já que você ainda não fez, o primeiro é você dar uma ligada lá pro seu CREA, amanhã não, que eu acho que... Não sei amanhã, aqui é feriado amanhã. Também. Aí você liga sempre possível na segunda-feira, terça-feira que diga, e aí você confirma com eles se existe um código específico para esse. Se não, também eu acho que se não existir, também não vai ser problema. O pessoal que vai analisar do seu estado já sabe que não vai ter. Você não vai ser a única. Então, você coloca na descrição, caprichado, falando da área, falando do serviço, e deixar bem claro que é um serviço de assistência técnica ou de perícia, tá entendendo? Sim. Pode parecer técnico, né? Que tá parecer técnico. Pode ser parecer técnico também. Parecer técnico é a peça que o assistente técnico elabora. O laudo, quem elabora é o perito. Existem umas pessoas no cursozinho que o Luiz está gravando, vocês vão ter ali, vocês vão ver como é que são esses dois tipos de integrantes, de engenheiros, né? Sim. Entendi. Pois então tá. Certo. Agora... Tá, joia, Jéssica. Quem tem mais dúvidas? Adriano. Fernanda ainda está com dúvida aqui, né, Fernanda? Posso cadastrar um técnico eletrônico? Eu acho que deve ser tecnólogo ou só pode mesmo nível superior. Nível superior, tecnólogo é nível superior. Mas a formação que existe, acho que vai ter que olhar a demanda do engenheiro técnico no edital. Se ele pede, porque a formação superior lá no primeiro, eu fui virar o edital aqui, mas realmente eu não posso compartilhar a tela. Mas no primeiro campo tem atividade, no segundo campo tem o que é que você vai fazer das atividades e o pré-requisitos. Aí nessa parte pré-requisito, na primeira linha, ele fala a formação que é exigida, tá, Fernanda? Aí se a formação permitir tecnólogo, aí eu acho que sim. Se não tiver bem claro, você dá uma olhada, porque o tecnólogo é nível superior, entendeu? Quem mais? Boa noite. Estou na consulta de abertura da empresa e pensando... Adriano Melo, tá? E pensando em abrir individual, Luiz, tu responde isso aí para ele. E pensando em abrir individual, ME, né? Microempreendedor, e você responsável técnico. Qual a função do responsável legal dessa empresa perante o branco? E tem que se apresentar pessoalmente, verificar contratos, etc.
Não, a figura do responsável técnico, Adriano, geralmente ele vai ficar nos bastidores mesmo. Algumas peças técnicas ele tem o espaço de assinatura, porque eu estou sem nenhuma peça técnica aqui, senão eu mostrava para vocês, mas ela tem lá a assinatura do responsável técnico, a assinatura do responsável legal. Então, eventualmente vai estar precisando assinar alguns documentos. Mas, assim, treinamentos, reuniões que eventualmente venham a acontecer lá no setor de engenharia do banco. Estou falando aqui de Caixa Econômica, tá? Porque Banco do Brasil não costuma ter esse contato pessoal, porque a central deles é lá em São Paulo, é tudo por e-mail. Mas a Caixa Econômica, as GLOGs, que são as gerências de logística, geralmente elas ficam, inclusive, responsáveis por mais de um estado. Acho que eu contei ontem, eram 17. 18, falasse ontem. E GLOG é aquela que vai ficar com a habilitação jurídica, certo? Contrato, a parte de contrato. Então, vocês vão... Cara, por isso que a gente fala, o responsável técnico é quem está credenciado, né? O relacionamento é entre empresas, porque se fosse pessoa física, era emprego, entendeu? A Caixa não está contratando ninguém para ser empregado. Então, ela faz um relacionamento de empresa. Mas quem vai responder tudo, praticamente, é o responsável técnico. O responsável legal praticamente não aparece para nada. A empresa vai estar lá para receber as demandas nela. Ela vai ser responsável pelas demandas, pela recepção das demandas no e-mail dela e vai distribuir entre os responsáveis técnicos dela, se tiver só um, se tiver mais de um, eles que vão se dividir de acordo com a atividade que cada um conseguiu comprovar o acervo, tá? Isso. O Jordi perguntou sobre a atividade AE401. A AE401 é a atividade de vistoria para imóveis unifamiliares, unidades isoladas. Então, ela serve tanto para vistoria de imóvel pronto, quando não é necessário fazer avaliação, ou para vistoria de obras em execução também. Geralmente é utilizado esse código aí, tanto obra pública como, se eu não me engano, é esse código também para obra pública. Tu lembra, Tiago? Não tenho certeza, não. Se qual... Deixa eu abrir aqui, eu tô com ela aqui fácil, eu abro logo aqui e mostro para vocês. Mas, rapaz, o Leonardo já está no carro de novo, Leonardo. Você está trabalhando de Uber, diga a verdade aí. Valeu, mas só brincando aí. Pessoal, Caixa aceita empresa MEI? Pergunta de Euriel. Compartilhar a tela. Deixa eu mandar aqui, galerinha. Pronto, tô vendo aqui, ó. A E401 não, desculpa, a obra pública seria a E404, tá? Que tem aqui, ó, praças, pórticos e tal. Para a unidade, para a E401 você vai analisar, vai fazer vistoria em imóvel habitacional, imóvel comercial ou galpão. E comercial até 1.000 metros quadrados, área construída. E para você se habilitar nessa atividade, você só precisa apresentar que já participou da elaboração de projeto, execução, direção ou fiscalização ou acompanhamento. São 5 opções aqui de ART. Essa atividade aqui é a mais fácil de se conseguir se credenciar. E ela tem até um fluxozinho razoável. É uma atividade barata também, até porque é uma atividade simples de se fazer, mas ela tem até uma recorrência, porque como é uma atividade de vistoria, né? Então é tranquilo de se fazer e tem uma certa recorrência. Ela paga aí, acho que não chega nem a R$400 uma atividade dessa. De E404, tu falasse? Acho que é mais. É 401. Sim, é 401, sim. Luiz, a Fernanda está ainda perguntando a respeito lá do responsável técnico, tá? Ela ficou com dúvida ainda por a questão de comprovação de vínculo entre eles. Ela pergunta se pode fazer um contratado, eu posso contratar o responsável técnico de uma forma, assim, ter vínculo empregatício, somente prestação de serviços. Existem 2 formas de você ter vínculo empregatício com uma pessoa, independente do edital, né? Que a gente sabe. Ou eu tenho um contrato, ou eu tenho uma carteira assinada. Ou eu sou sócio. São 3, na verdade.
que estaria no contrato social, no caso. Então, ou você apresenta um contrato de prestação de serviço, ou você assina a carteira dessa pessoa. São essas as opções. Próximo aqui. Respondido, né, Fernanda? Depois dá um okzinho ali no chat. Eu, particularmente, Esdras, não sou credenciado em outro estado, só atuo aqui na Paraíba, mas quando sair o edital aí, esse que vocês vão participar, eu vou estou pretendendo me credenciar em mais os estados vizinhos aqui também. Quem queira trabalhar em outro estado tem que ter o visto de engenheiro e da empresa, exatamente. Tem que tirar o visto lá no CREA do estado que você está pleiteando atuar. Aí dá uma ligada lá pro CREA antes de se deslocar, porque na época que eu estava lá em Pernambuco, né, sou da Paraíba, eu estava atuando lá, eu tirei o visto, tive que ir lá realmente para comprovar, mas já faz desde 2011, então já faz um bom tempo que já teve uma automação melhor nesse sentido. Eu acredito que hoje os CREAs conseguem fazer essa liberação de visto de forma eletrônica, sabe? Tenta fazer isso aí, tenta ligar para lá. O Jordi, eu não sei se o Jordi já teve esse contato e já teve essa resposta. Conseguiu, Jordi? Libera aí para ele o áudio. Liberado. Beleza. Tu conseguisse ligar para o teu CREA aí, do teu estado, para saber do estado do lado, parece que tu tá querendo fazer também, né? Não, é próximo, né? Cidade, né? Então aqui. Né? Então você não vai precisar. Não é do outro estado, não. Não, tá bom. Então é outra pessoa, então. Confundiu. O seu é só 60 quilômetros, porque é meio distante na cidade, mas é mesmo estado. Isso. Beleza. Jeane. O Eurielber perguntou aqui a respeito do MEI. O MEI, pelo que eu procurei saber aqui de contadores, as atividades de engenharia, elas não contemplam o MEI. Eu não sei se o banco em si ele vai ficar querendo saber essas questões de analisar o tipo da empresa, porque eu acho que isso é uma questão contábil. Se você for pego numa fiscalização aí, o problema é teu. Se o tipo de tributação que você está enquadrado, se tiver inadequada, creio eu, né, não é nenhuma informação oficial aqui, tá, gente? Creio eu que o banco ele não vai estar envolvido com isso, não. Eu evitaria mandar, mas assim, eu também não me surpreenderia se alguém chegasse para mim amanhã, aqui, ó, eu tenho MEI e sou credenciada, porque aí às vezes o contador do cara fez lá alguma gambiarra, né? Fez um negócio lá por baixo do pano, e aí o cara às vezes gosta da coisa errada também, aí não, bota isso aqui, tá bom, que eu quero economizar imposto e tal. Isso não garante que vai ter vida longa, né? Eu também não, e o ponto que eu estou chamando a atenção é que eu não sei se é critério do banco ficar aqui, esse cara aqui está com a empresa contabilmente com falha e tal, eu não sei não, mas eu não... Ele recebendo as certidões provavelmente é o que vai importar para ele. Exatamente. Mas eu indico você não fazer. Exatamente. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Estou fazendo... Pessoal, quem tiver aqui, era bom daqui a pouco a gente fazer uma filmagenzinha, fazer dar um legal aí pra gente tirar uma foto, botar lá no Peritos em Campo. Mas deixa eu terminar a postagem aqui. Eu já tirei uma foto aqui. Eu vou fazer um comentário aqui que o Jordi pediu para a gente falar sobre as atividades mais recorrentes, mas antes eu vou fazer esse videozinho aí que você falou, Thiago. Beleza, vamos lá. Então, aí, pessoal, estamos aqui com os mentorandos do curso de credenciamento e queria que vocês dessem um tchauzinho aí, galera. Levanta a mão aí. Aí, valeu. Show de bola. Quero ver depois, a gente vai guardar isso aí com recordação. Quero ver depois a gente fazer um legalzinho, todo mundo com as empresas credenciadas aí. Depois eu quero o endereço de cada um aí quando a gente estiver passando aí para fazer palestra, alguma coisa. Você tem que pagar pelo menos um jantar pra gente aí, hein? Velho. Ó, eu tô indo para
Tem alguém do Rio Grande do Sul aí? Não. Acho que tem, não. Estou indo para o Rio Grande do Sul em dia 28 de outubro. Eu estou indo para aí. Não vou passar lá por Minas, não, que eu já fui no ano passado. Mas vou no Rio Grande do Sul. Se tivesse, a gente se encontra e eu ficar à disposição aí para vocês, ser ótimo, tá certo? Beleza. Pessoal, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, porque eu atuo em umas atividades diferentes de Tiago. Eu vou falar as minhas impressões e é bom que aí vocês vão ter uma outra opinião. As atividades que eu mais gosto de atuar no banco são as atividades de danos físicos. Eu sou um cara apaixonado por engenharia diagnóstica. É a área que eu estou já com a minha terceira especialização, me aprofundando cada vez mais. Eu gosto muito desse universo de estudar as doenças da construção. Então, me sinto muito desafiado e tal, e tá crescendo. É uma área que tem poucas empresas credenciadas e está a cada dia aumentando mais a quantidade de demandas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não tenho números de demandas aqui no meu estado, mas, por exemplo, na área de danos físicos só tem umas 10 ou 12 empresas credenciadas. Então, assim, eu recebo, todo mês eu recebo 1 ou 2 demandas de danos físicos. O bom da demanda de danos físicos é que, geralmente, ela é uma atividade complexa. Inclusive, é comum a gente negociar preço depois, porque você nunca consegue dimensionar o trabalho naquele primeiro momento. Então, eu consigo, às vezes, receber um valor maior realizando aquela atividade. É uma atividade trabalhosa também, não é uma atividade tão simples. Eu ia comparar com a de avaliação, que eu já ouvi falar de um número aqui na Paraíba, por exemplo, que tem... Uma vez eu ouvi o cara falando assim, hoje eu tenho o dobro de empresas do que eu precisaria. Entendeu? Então, é o contraponto, é o contrassenso. Você tem uma atividade que tem muita gente fazendo, mas que tem ainda uma vantagem que pelo menos ainda tem muita. Então, assim, eu falei para vocês que eu faço 1, 2 ou 3 atividades de dano físico aí por mês, 4, no máximo 5. Já, Tiago, já ouvi ele falando que tá num mês, como ele atua no estado todo, ele faz aí 20, né, 20 e poucas, sei lá, quantas demandas. Avaliação. É quase uma todo dia caindo, mesmo com o dobro de quantidade de empresas que o banco precisaria, entendeu? Então, vocês têm aí 2 atividades legais para fazer. A atividade de vistoria eu também faço, muita atividade voltada para a parte de governo. Ou seja, eu, quando iniciei minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que atuava com obra pública, então eu consegui levantar acervo técnico de pavimentação, acervo técnico de escolas, de execução de posto de saúde, de hospital. Então, eu consegui, eu faço análise de projetos, análise de orçamento, faço vistoria, análise de... que mais? Enfim, tudo que tiver voltado para essa parte de obra pública, eu tenho um acervo. Também tem muita demanda, porque tem menos empresas também. Certo? A parte de governo é legal também de trabalhar, eu gosto. Apesar de que é muito trabalhoso. Por que é trabalhoso? Porque os municípios, eles costumam não ter um corpo técnico adequado. Então, o nível de projetos é muito baixo. Então, a gente costuma, às vezes, ficar muito cansativo. São volumes de documentos muito grandes. Eu posso mostrar depois aqui foto para vocês. Eu vou falando e vou tentando procurar aqui para vocês. É muito comum ter muito trabalho, sabe? Mas também aprende-se muito. Porque quando você trabalha com obra de governo, você geralmente vai estar em contato com as obras mais importantes aí do teu estado. Porque geralmente Caixa, ele só vai lidar com recursos federais. Então, quando você vai estar analisando esses processos, você vai estar em contato com as obras mais importantes aí do teu estado, com certeza, que as obras mais importantes vão ser recursos federais. Então, é gratificante, entendeu? Por exemplo, eu já analisei aqui obra de, sei lá, teve um BRT que não chegou nem às vias de fato, que não chegou nem a ser contratado, uma obra enorme aqui.
obra da concessionária de água e de esgoto daqui. Já fiz análise de um baita hospital, aqui o maior hospital, acho que do estado hoje. Eu analisei documento, analisei projeto, analisei orçamento. Então, muitas vezes você tá ali no meio, então você está comumente sendo chamado para uma reunião, então reunião com o prefeito, reunião com órgãos aqui a gente chama SUPLAN, que é como se fosse o órgão de engenharia do governo do estado para poder fazer fiscalização. Então, você está sempre lidando com pessoas onde você é respeitado por essas pessoas, você, né? Enfim, eu particularmente gosto muito de atuar mais nessa parte de governo e danos físicos. E é diferente um pouco da de Tiago. Pois complementando as atividades aí, que é, de certa forma, a dúvida de Jordi também, as atividades mais recorrentes e as minhas, não tem muitos equipamentos públicos para fazer. GIAB, né, Tiago? Mais focado na GIAB, mas a parte de governo ainda tinha algumas atividades que eu fazia também. Fazia algumas atividades de pavimentação, é a obra que realmente mais sai na parte de governo, e por um momento saiu muitas atividades ainda fazia bem recorrente as análises, né, que é a atividade B, análise de projeto, que aí já responde a pergunta do Thales aí, quais são as atividades mais procuradas por arquitetos. A análise de projeto e avaliação também são mais. As avaliações faço muito por todo o estado, tenho muitas cidades polos aqui, já tenho bem organizado a questão da logística de viagem, né, dentro do meu estado. E outras atividades que a gente gosta de fazer, isso é mais para credenciamento, né? A parte do credenciamento de banco. Serviços voltados para o público com as minhas empresas também, a empresa aberta também, a gente utiliza para atividade privada, não é exclusivo para banco. Então, a gente faz muitos. Aqui são exemplos de laudos que a gente tem aqui preparado para condomínios e todos esses cursos que a gente vai fazendo para vocês, vão habilitar vocês também para essa vertente do banco como uma atividade privada. Eu posso dizer para vocês que hoje a atividade mais recorrente, as dúvidas do pessoal aqui, é a atividade de avaliação, que é a A401. Sempre, a grande maioria, na verdade, são essas atividades primeiras, a codificação é 401, A401, geralmente são as que têm mais recorrência, certo? Então, se for passar aqui, eu posso te falar com as atividades que eu executo, que saem muito, é a A401, que mudou para a 403, mas não vem ao caso, vai ter uma nova codificação provavelmente no edital, vocês vão ver que é a atividade mais simples de avaliação. A atividade de B, que é a atividade de análise de projeto, a atividade de vistoria, depois dessa análise, são atividades bem recorrentes e a maior que está crescendo, assim, para chegar ao potencial da atividade número 1 também é a de danos físicos, que a Fernanda aí está tentando pleitear, fazer o seu acervo, que todo mundo poderia realmente começar a preparar esse acervo, já elaborando um laudo e tendo esses nuances, aprendendo com a gente aí nos cursos, tá certo? Vale salientar, pessoal, que a gente está dando aqui as experiências da gente, tá? Eu sou engenheiro civil, Tiago também, mas tem atividade lá para outro tipo de engenharia, eu não sei a demanda disso. Acredito eu que tenha poucas empresas credenciadas e acredito também que tenha um fluxo pequeno de atividade, mas às vezes acontece isso, tem pouca atividade, mas para poucas empresas. E é muito comum, principalmente quando você está trabalhando geralmente a Caixa ela dividiu, acho que deve ter feito isso em todos os estados, GIAB e GIGOV. Quando você atua para a parte de GIGOV, geralmente os coordenadores, né, esqueci a palavra agora, me ajuda aí, Tiago. Do quê? Os engenheiros. Eu estava lendo a pergunta agora. Então, o que acontece? É comum você criar vínculos com esse pessoal, entendeu? Então, assim, quando você vai apresentando os seus trabalhos, né? Porque quando você também não atende a expectativa do trabalho, o pessoal pede para você corrigir. Então, quando você vai fazendo bons trabalhos, que você apresenta conhecimento, que você apresenta um certo amadurecimento naquilo que você está profissional, isso. O pessoal gosta. Então, eles têm alguns artifícios para direcionamento de atividade, que
tem algumas exceções que ele pode não botar a atividade na fila. E às vezes ele pode te escolher. Eu lembrei de um caso agora. Esse tipo de atividade nas atividades da habitação, de avaliação e da atividade B, que é a análise de projeto também, porque ela passa por dentro de um sistema e é meio automático, são demandados até por correspondentes bancários e agências. Mas quando elas são demandadas da GIAB e GIGOV, eles têm essa possibilidade de direcionamento. Então, é legal quando você presta bons serviços, que você começa a pegar trabalhos mais desafiadores e consegue ir atendendo, porque eu mesmo frequentemente recebo ligação, pessoal, e aí, Luiz, como é que tá? Tá muito lotado aí? Aí eu nunca digo que estou lotado, né? Obviamente. Não, tá tranquilo. O cara, não, beleza, tô precisando de um trabalho aqui e tal, pega aqui, aí vou lá, chego lá, o cara me explica, ó, Luiz, esse caso aqui é um caso grave, a gente tá aqui no RAP, preciso entregar esse trabalho aqui daqui a uma semana no máximo. Não, beleza, eu vou viajar, me organizo para viajar daqui a 1, 2 dias, e caio em campo aqui. Aí eu tenho uma equipe aqui no escritório com um assistente de engenharia e tenho mais alguns estagiários, e a gente senta o pau para fazer, para poder conquistar a confiança daquele cara. Não sei se alguém aqui de vocês já atua na área de perícia judicial, mas é parecido com perícia judicial. Você, quando é demandado numa perícia judicial, você jamais quer negar aquele trabalho para que você possa manter um bom relacionamento com o juiz e ele te demandar mais atividade. Porque se o cara te manda lá um ossinho para você roer e você fala, não quero não, o cara com certeza também não vai lembrar de você. Manda o filé. Né? Eu lembrei agora de um caso, Luiz, que realmente é uma análise de um projeto grande. Eles têm um limite também de valor de obra que deve ser analisado por eles. Não sei quantos bilhões é o valor. E aí eu me lembro, por esse contato mais próximo com o pessoal, mostrando bom serviço, prestação de bom serviço e capacidade técnica, eu me lembro que ele direcionou uma atividade dessa que é para fazer com monitoria. Então, a gente fazia dentro da própria caixa uma análise, por exemplo, de uma obra de BRT, que é uma obra gigantesca aqui, fazendo em conjunto com o pessoal na monitoria da Caixa, porque realmente chegavam os prazos e os prazos estavam limitados, e aí ele tem que, é aquele negócio que o Luiz acabou de falar, se realmente ele vê um negócio, quando vem um pepino bom. Agora, se você mostrar que nesse pepino você realmente fez a diferença, ele vai contar com você para outras ocasiões e direcionar um serviço mais, vamos dizer, filé, assim. E os valores são bem... se eu não me engano, teve um trabalho desses que eu peguei que só essa OS era 15 mil reais. Essa outra também, eu me lembro que eu acho que ela estava no limite, aí foi emitida uma de 12 mil, mas como tinha outros volumes, aí tiveram que emitir outra OS também para complementar. E é assim, pessoal, vai surgir, você tem que abrir portas, essa atividade, esse momento que vocês estão querendo realmente... achando com dificuldade de dar o primeiro passo, até por necessidade financeira, muita gente, todo mundo está nessa situação. Eu também estava, quando eu estava abrindo, eu sei como é complicado, mas é um passo atrás que você dá para dar 2 na frente. E você vai estar em contato, você vai estar sendo visto como profissional, tanto nas prefeituras, quanto nas outras cidades próximas, quanto dentro onde sai muito serviço de habitação, que é dentro da própria Caixa, dos bancos. Então, é isso aí. Você tem que realmente estar preparando aí seu ninho de mercado aí para poder estar desempenhando atividades boas aí para o pessoal. Deixa eu dar uma complementar, tem uma dúvida aí da Giane, que já faz um tempo. Ela deixa eu lembrar aqui, que estava perguntando se vale por 5 anos. O último edital, ele tinha validade por 5 anos. Aí, não sei se esse novo vai ter por 5, se vai ter por 2, que o primeiro que a gente participou foram 2 anos. Então, é algo muito momentâneo. Eu acredito que vai ser 5 também. A minha expectativa seria que fosse 5, porque realmente é um trabalheira danada, demanda quantos funcionários deles para estar analisando a quantidade de empresas que está lá. Então, eles podendo ficar no maior prazo possível com as empresas habilitadas, aí eles vão ficar. Ele não tem necessidade de mais serviço, eles não ganham nada, não tem uma taxa de inscrição, nem isso aí tem para o concurso para dizer, não, vale a pena para eles abrirem, porque vai movimentar com o valor da inscrição. Não tem, você não vai pagar nada, você vai só levar documento e mostrar se a sua empresa está habilitada. Então, para eles tem que passar
um tempo analisando isso aí. O ideal é que eles deixem mais tempo possível. Respondido aí, Jeane. Deixa eu ver mais. As atividades mais procuradas, o Thales, aí eu já respondi. Os correspondentes da Caixa podem direcionar alguma demanda? Não. Para a minha empresa, por exemplo, não. Eles não podem, não. Já acho que teve um momento que eu acho que poderia, até as agências direcionavam, mas eu acho que hoje o poder de direcionamento deve ficar limitado. Ou a GIAB, ou a GIAB ou a GIGOV. Deixa eu lembrar aqui de um caso também. Não, acho que é só dessa forma mesmo. As GIABs e as GIGOVs que ficam com poder de direcionamento, e se for atividade de avaliação, muito menos, porque fica entrando lá na roda, é uma atividade bem corriqueira. Não teria muito motivo. Até poderiam, mas não tem muito motivo de direcionar para uma outra empresa se tiver dentro do município atuando várias empresas, entendeu? Quem mais? Correspondente da Caixa, Jordi, só faz realmente a organização da documentação e não tem nenhum poder, não. O sistema dele é limitado. Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? São 9h45. Se tiver mais alguma coisa, a gente vai começando começar a encerrar por aqui. Pessoal, a nossa previsão para a próxima mentoria vai ser na quinta-feira, às 19 horas, tá bom? A gente vai tentando alguns horários aí para ver se consegue agradar todo mundo. A gente fez acho que foi na hora do almoço, está fazendo hoje às 8 e a gente já deixou pré-agendado com o pessoal lá da Layout para essa quinta-feira que vem, às 19. Então, a gente vai se falando nos grupos. Eu acho que a didática tá legal lá, assim, eu e o Thiago sempre, quando pode, a gente para e responde alguns horários específicos. A gente tem visto lá que alguns já estão tentando ajudar os outros. É importante só tomar um pouco de cuidado aí com essa ajuda para tentar não atrapalhar. Eu sei que às vezes a intenção é ajudar, mas pode acabar atrapalhando. Então, quem for ajudar, que tenha certeza no que está falando, ou então responde, pergunta para a gente se é isso mesmo, porque a gente pode estar atrapalhando alguém aí e amanhã causar um transtorno maior. Mas a gente pode tentar na próxima mentoria já tentar, se vocês tiverem algum tema específico, dúvida específica, peçam lá no grupo que tenham alguma necessidade específica que a gente se prepara aqui e traz. A minha ideia inicial era que essa mentoria eu preferia que fosse mais um bate-papo mesmo, porque eu acho que no grupo a gente não consegue ter essa naturalidade. Mas caso vocês, Luiz, eu queria que você preparasse uma apresentação sobre tal tema, não sei o quê. Tiago, queria ver com mais detalhes, como foi o caso da Jéssica, que queria ver aqui como é que fazia um RT de dano físico. A gente, na medida do possível aqui, a gente também se coloca à disposição. Beleza. Jeane está perguntando aí, Tiago, então vocês dois vão se credenciar nessa etapa e o processo é o mesmo para quem já estava credenciado? Sim, quem estava credenciado vai praticamente o mesmo, tá? Eu vou dizer só uma nuance que vai ter. A habilitação jurídica a gente vai ter que apresentar da mesma forma. A habilitação técnica tem algumas nuances, porque, por exemplo, em atividades que eu já executo, já comprovei experiência com atividade de avaliação, não tem sentido eu comprovar novamente. Eu acho que se eu já estou lá dentro do edital, dentro da prestando serviço, eu só basto pegar um RT que comprove que eu já desempenhava atividades no outro edital, né? Toda RT vai ter o código do serviço lá, eu comprovo que eu já desempenhava essa atividade no edital passado, então tá válido para concorrer a essa atividade, entendeu? É só essa nuance. Um detalhe importante aí, Giane, a gente vai precisar se credenciar novamente, porque o edital da gente está se encerrando, os contratos da gente com o banco também não podem mais ser renovados. Então, todo mundo vai ter que entrar nesse mesmo barco. Beleza. Pode dar a dica aí, Giane. Se quiser, já manda aí por escrito, senão você manda lá no grupo. As previsões para o curso, a gente falou aqui, Thales, no início.
A gente já mandou algum material, já tem bastante coisa lá com a layout, sendo que a gente tem trocado bastante mensagens, porque está tendo alguns problemas na edição dos vídeos. A gente mandou para eles não conseguiram, não foi no formato que eles queriam. Aí a gente, até pelo fato de estar sendo a primeira vez que a gente está fazendo esse curso, a gente também está tendo uma dificuldade, está tendo uma parcela de inexperiência da gente, com uma dificuldade também software. Lá. Coisa. Mas a gente também está caindo com muito material para gravar ainda. Então a ideia era que esse material já estivesse no ar, pelo menos aí a primeira hora de cada curso, que aí vocês já iriam aproveitando. Eu acho que até sexta-feira eles devem estar colocando coisa no ar, e até sexta estou mandando mais coisa para eles, acho que o Thiago também está mandando, então a gente vai ter condições de já disponibilizar esses cursos. A Jane quer um áudio liberado. O teu áudio está liberado. Jordi, não, é a Jane que queria liberar. O áudio? Jane. Pode falar, Jane. Então, Luiz, até aquela dúvida que eu tinha perguntado para você, assim, porque acho que nas próximas a gente vai ter que fazer o laudo. Não sei se está todo mundo igual eu, nunca fez nenhum laudo de avaliação. E para a gente já ir preparando a obra que a gente vai avaliar, que tipo de levantamento, eu não sei, eu não me lembro. Agora, você é daquele caso que falou que tem um apartamento e tem... Isso, aí você... Aí, Luiz, aí você me falou que não seria bom, né? O meu apartamento, para mim, pedir uma do vizinho. Só que aí, como fica longe para mim ir lá, não é muito longe, mas eu tenho que tirar foto, eu acredito que você fazer um lado, você tem que fazer um relatório fotográfico, tem? Claro. Aí tem que pegar a documentação do imóvel dela, dessa pessoa, ela tem que assinar o laudo. Então, tipo assim, eu vou ter que ir lá várias vezes. E aí eu preferi fazer aqui mesmo na minha cidade. E uma pessoa me pediu para eu fazer da casa dela. Só que a casa dela é o seguinte, ela acabou de construir pela Caixa Econômica, financiada pela Caixa. E aí ela fez algumas modificações, tipo assim, ela não quis o que ela tinha lá no contrato, ela trocou. Ela colocou umas coisas melhor, né? Um acabamento melhor. Aí ela falou, Jane, faz a avaliação da minha casa. Isso é bom, fazer de uma casa que acabou de ser, não sei se foi entregue direitinho, porque achar, assim, a BITS, né, que tem que ter no final da obra, eu não sei o que é que finaliza, assim, para quem financia, não me lembro. Aí ela pediu para eu fazer. É uma obra nova dessa, seria interessante fazer ou não? Porque, assim, ela tá, do jeito que foi feito o projeto, ela foi executada, do jeito que o projeto foi executado, né? E... Tecnicamente eu não vejo problema, porque assim, o edital ele deixa claro que ele quer ver esse seu laudo para ver se ele está dentro das normas e se ele consegue passar que você tem condições de fazer um laudo técnico. Então, olhar se o imóvel foi financiado pela Caixa, se não foi. Se é nova. Agora, se é nova. Agora, se for a questão de ser nova, às vezes os vícios não estão muito aparentes, né? Mas é laudo de avaliação, Thiago. Laudo de avaliação seu? Avaliação. No caso, não tem problema nenhum. A finalidade, tipo assim, porque todo laudo tem que ter uma finalidade, né? Aí eu colocaria uma finalidade Não, para avaliação, detecção, por exemplo, por mais que o imóvel seja novo, ela pode querer vender. Identificação do valor venal, somente. Ela quer saber quanto é que o imóvel dela vende, porque vamos supor que ela recebeu uma proposta e está pensando se vai aceitar ou não. O cara ofereceu 200 mil na casa dela, ela quer saber se está caro ou se está barato. Aí contratou um laudo seu. A qualquer momento a pessoa tem um interesse de saber o valor do seu imóvel e não necessariamente ela tem que dar sequência nesse processo no trâmite, entendeu? De vender ou alugar. Às vezes está lá, quer saber, não, vou construir minha casa, estou vendo agora que eu consegui 170 mil, eu gastei. Ela está vendendo agora por 250, talvez. Eu vou dar uma verificada e fazer uma avaliação. Eles não vão analisar isso aí, essa questão, não. Tem que estar lá descrita a finalidade. Você vai colocar, mas só vai analisar se está lá ou se está oculto. Se tiver ausente, aí eles, como é um item lá da norma a ser checado, aí eles podem invalidar. Aí você apresenta dizendo que é para identificação do valor venal do imóvel. Isso, entendi.
Agora, assim, vocês sugerem o que que a gente já tem que ter? Eu não sei qual é o primeiro curso que vocês vão ministrar, se é o de avaliação mesmo. O que que a gente vai preparando? Disponibilizar todos ao mesmo tempo. Não vão ter completos, mas vai estar o início de todos. A gente está se dividindo para fazer todos, para atender todo mundo, entendeu? Aí o Luiz está fazendo uns, eu estou fazendo outros, e aí talvez em uma parte delas a gente vai se juntar também, fazer um mix. Tá certo? Entendi. E as informações que eu tenho que já ir buscando para poder fazer esse laudo, essa avaliação? Tem alguma coisa que vocês... De avaliação, eu recomendo você dar uma olhadinha nas principais normas. As duas partes, a parte 1 e a parte 2. Ela tem 11 páginas. É uma parte descritiva, mais conceitos sobre o laudo, o que é que tem que ter. A parte 2... Aqui no bate-papo o número da norma. A avaliação, vou anotar no chat aqui o número da norma. Eu botei, Thiago, aqui já, 14653. Pronto. Aí, o que é que eu indico vocês? A norma... Se algum áudio está liberado, isso, Luiz. A norma vocês, se você não tiver acesso já a elas, existem sites, você não encontrar pelo Google, existe sites, o da MNT, existe um outro site, Target, que ele consegue negociar, vender, ele tem autorização para vender também as normas, e geralmente são bem mais 30% do valor da norma pela BNT. É o site Target. Bota lá no Google Target Normas e vocês vão... Escreve aí, Thiago. Vou escrever, eu vou tentar procurar aqui e coloco o link aqui na descrição, tá certo? Aí são eu orientaria você fazer essa consulta dessas duas partes, parte 1 e parte 2. Se tiver algum livro, tem uma dos mentorandos que tinha esse livro aqui, é a parte de introdução, de Rubens Dantas, posso colocar lá para vocês. Eu já mandei um vídeo hoje também. Outra coisa que eu acho que também valeria a pena dizer, Tiago, é que ela pode já ir pegando certidão do imóvel, né? Pode pegar, pode coletar dados de mercado. Isso, a questão dos dados que eu queria saber mais era os dados. A gente pode fazer a nossa mentoria, caso vocês queiram. Na semana que vem, pode fazer uma mentoria mais voltada para a área de avaliações, porque vai ser realmente o laudo mais complicado que vocês vão fazer e a gente pode auxiliar isso aí. Comentem lá no grupo, a gente pode até fazer uma votação lá e propor alguma coisa desse tipo, porque a gente pode orientar vocês e a gente ia passando durante a semana todas peguem dados amostrais de tal tipo e tal. E aí a gente, na semana que vem, discutiria sobre isso. Enfim, é uma sugestão. Isso, era a sugestão que eu queria dar, era essa, Luiz. Porque a gente já ia se preparando esses dados para a gente fazer a avaliação junto com você, para dar tempo para a gente usar aproveitar a mentoria para essas coisas, né? Isso, e o software que é 30 dias para fazer, pelo menos essa, né? Aí quando a gente credenciado que a gente ia comprar o mais próximo, Vou anotar. Isso. Pode tomar nota aí, Luiz, que a gente faz, se vocês tiverem interesse, na próxima mentoria também. Agora, lembrando, a parte do acesso lá, para quem não perdeu o fio da meada lá no grupo, 30 dias, eles vão enviar para vocês. Vocês vão enviar, na verdade, um e-mail solicitando a liberação de acesso provisório. Eles vão mandar um link e vocês podem acessar a plataforma dela de forma completa. Mas hoje, se você utilizar o Sysdea, que é o que eu utilizo aqui, vocês conseguem baixar pelo site a versão gratuita. A versão gratuita tem uma limitação que você pode trabalhar até 10 dados, 10 dados e 3 variáveis. Então, já dá para vocês ir conhecendo, se habituando com o software de forma gratuita, sem nem utilizar esses 30 dias, entendeu? Entendi. Aí é bom, Jeane, tu pegar lá, entrar no site do PES Sistemas lá, ver se eu copio aqui também alguns links. Pode ir dando sequência aí, Luiz. Que eu a Fernanda perguntou se pode fazer uma avaliação para a reforma, se seria válido. Eu acho que você não vai conseguir atingir o que preconiza a norma se você fizer de uma reforma. Você vai ter muita dificuldade de levantar dados, acredito eu. Achava melhor você fazer de um imóvel já pronto ou de um imóvel completo.
E o Jodi perguntou se eu poderia fazer de minha própria residência os laudos de avaliação, vistoria. Eu sugeri que a Jeane não fizesse. Ela falou que tem um apartamento. O apartamento no nome dela. Vou liberar teu áudio, tá, Jordi, se você quiser falar. Eu aconselho que não, porque poderia ter um conflito de interesse, sabe? Se for pelo menos no nome de um parente, assim, que não fique tão na cara que é teu, talvez até passe despercebido. Mas se eu estivesse fazendo uma análise lá, se eu fosse o cara que não ia negar, não. no edital, eu ia estranhar se o cara que está fazendo a avaliação é o mesmo dono do imóvel, entendeu? No caso, eu posso fazer de um amigo, tio. Exato. Pode. Todo mundo de graça até injeção na testa, né? Como se diz aí. O pessoal quer fazer, não pode fazer avaliação. Uma perícia pro meu lado, pode fazer. Mas o problema é igual a Jane falou, né? Fica chato ir na casa de uma pessoa toda hora. Eu preciso tirar foto de tal lugar que eu esqueci de tirar. Eu precisava de documentação tal. Uhum. Assim, acaba incomodando muito a pessoa, entendeu? Sendo que ela não tem interesse, talvez, que façam essa avaliação de imóveis, por exemplo. Então, a gente pode preparar um checklist para vocês, aí a gente pode colocar lá no grupo, de tudo que vocês vão precisar do imóvel. Porque aí a gente pode... Vocês pelo menos pedem de uma vez só para o cara que já vai fazer um favor, né? Verdade. E por causa que eu perguntei para um engenheiro credenciado como que era essa parte da avaliação. Aí ele falou assim que coletar várias amostras, tinha que saber, por exemplo, coletar amostra de uma casa vizinha, para ter uma noção do quanto que vai ficar, o quanto vai valer realmente aquele imóvel. Exato. Por exemplo, de um posto, por exemplo, de um posto de gasolina, que ele falou assim que foi muito complicado, porque não tinha como coletar a amostra, porque era na rodovia. Existem outras possibilidades. Do Banco do Nordeste também. O Banco do Nordeste é exatamente essa situação que você falou, porque geralmente a gente só avalia imóveis mais voltados para o comercial. Então já fiz várias avaliações aqui de posto de gasolina, de loja, de comércio, de galpão. E é complicado mesmo de fazer laudo desse, porque você não tem um universo amostral muito diverso. Mas para esses casos a gente pode fazer por outros métodos, né? Nem por comparativo, de repente a gente pega terreno e faz um método de renda, que tem que interferir valores lá na aula. Eu preparei uma aula com um exemplo de custo, sabe? O estudo de caso. Pode fazer também pelo método involutivo, né, Tiago, no caso de pontos comerciais. Evolutivo, é o método de computação com renda, tem uma série de possibilidades dentro da norma, é a 14653, a parte 2, ela que vai falar sobre isso aí, tudo, as possibilidades que o engenheiro avaliador, o arquiteto avaliador vai poder trabalhar com cada tipo de imóvel. E esse livro aqui, ele tem justamente um capítulo, esse de Abunamã, é um capítulo para tipo de imóveis aqui, mostrando exemplos. Hoje, na pergunta lá, eu vi o resumo e ele tinha cadê? Cinemas, postos de serviço, tá vendo? Então tem um exemplozinho para vocês ir consultando. Eu não indico agora nesse momento, talvez, para vocês, porque pode ser muito específico para outras atividades e a Caixa vai ser mais voltada para imóvel urbano, apartamento, casa. Então, Caixa, Banco do Brasil, é mais o Banco do Nordeste, essa região da gente que demanda mais essas situações mais fora da normalidade, vamos dizer assim. Para coletar essas amostras, assim, é muito complicado, precisa de alguém para, por exemplo, numa cidade vizinha, por exemplo, não tem muito conhecimento, né, na cidade lá. Então, para coletar amostras, seria fácil ou precisa de alguém ali que conheça a área para me auxiliar? Como é isso? Cara, é o seguinte, a coleta de amostra, você pode fazer aumento de coleta de amostra por meio da internet. Você tem os sites à torta e à direita de imóveis que vocês podem estar pegando essas informações. O que acontece? A grande diferença da pesquisa pela internet é que você não consegue identificar lá como é que funciona o mercado, o que é que está influenciando no valor do mercado. Vou dizer um exemplo. Se você é de Minas Gerais e, por exemplo, fosse fazer uma avaliação aqui em João Pessoa,
você fatalmente não saberia dizer mais ou menos quais aquela rua que seria considerada mais como principal, que é mais atrativa para a venda, entendeu? Então, assim, é bom você conhecer o mercado, você primeiramente tem que conhecer o mercado, como é que está funcionando. Às vezes existem chamados pontos influenciantes. Às vezes você está numa rua ótima, um imóvel ótimo, mas de repente tem uma casa de show lá que é muito alta à noite, então isso aí às vezes baixa o valor do mercado do imóvel e você não vai saber pela coleta de dados de lá. A outro problema de coleta de dados pela internet é que nem sempre tem todas as informações completas para vocês pegarem das variáveis que você está usando. Mas quando você for fazer a vistoria, aí você já aproveita para dar uma rodada, conhecer, já pergunta aos corretores, vê quem está atuando por lá, quem atua muito essa imobiliária aqui, esse pessoal trabalha muito bem aqui, vou dar uma conversada com eles, saber um pouco, tirar algumas dúvidas, e aí com o tempo tu vai pegando mais ou menos um macetezinho de fazer as coletas, entendeu? Entendi. Pessoal, a gente está completando aí 1h30 já de mentoria. Eu acredito que a gente conseguiu atender aí a todo mundo. Quem teve a oportunidade de fazer perguntas, fez até mais de uma. Ficamos com algumas sugestões. Já temos data para a próxima, que é quinta-feira que vem, às 19 horas. Temos já sugestão de tema. A gente pode discutir melhor isso no grupo durante a semana. Estamos atendendo bem lá no grupo. Qualquer crítica também pode chamar, se não quiser falar lá no grupo, me chama no privado. Pô, Luiz, estou percebendo aqui que está falhando com isso, tal. Eu queria um pouquinho mais de atenção. Pode me chamar. Às vezes a gente realmente, pessoal, a gente tá no dia a dia da gente aqui, é complicado. A gente, para vocês terem ideia, a gente tá desde as 7 da manhã, eu estou aqui trabalhando e vou para casa só agora. Então, realmente, tem hora que a gente está atendendo um cliente, está numa vistoria, está numa coisa, então a gente não responde na mesma hora. Mas a gente está tentando responder tudo com o maior prazer, tentando passar a informação correta para vocês, só responde quando tem certeza, tentando ser claro, sem iludir ninguém, sem brincar com o sonho, nem com o desejo de ninguém. Então, pessoal, tudo certo aí, podemos contar com vocês aí na próxima, né? Eu queria botei agora no chat aí, pessoal, dois links de sites. O de Target, que é uma empresa oficial, que acho que era uma das empresas com a BNT, que tem a possibilidade de comercializar as normas, sendo que é com os valores bem mais baratos. A Target eu botei aí e coloquei o site também do Cisdea, que é para você baixar a versão light, né? A versão gratuita, sem utilizar aqueles 30 dias, para vocês começarem a mexer no sistema, botar os dados lá, ficar brincando por enquanto, que a gente vai tirar as dúvidas aí de vocês no concurso ou com as mentorias. Queria agradecer demais, pessoal, as dúvidas aí de vocês. A gente realmente hoje foi muito corrido. Dizer que às vezes tem um ou outro está ausente, ou eu ou o Luiz está ausente lá, mas a gente está em contato todos os dias. Então, quando a gente está mais ausente, é porque está realmente numa necessidade, aí a gente já se comunica. Luiz, eu vou ter que dar uma resolvida no cliente ali, tu vai respondendo essas perguntas aí, vice-versa, mas não fique chateado não, se tiver alguma pergunta direcionada aí e quiser falar, pode falar lá no grupo, de preferência também, porque às vezes não é nem a dúvida sua nesse momento, mas vai ser amanhã e pode resolver de muita gente, e a gente está sempre aí disponível para poder tá clareando a mente de vocês aí, tá certo? Beleza, pessoal. Boa noite para todo mundo. Fique com Deus e até as próximas. Vamos em frente, não desanime. A qualquer momento sai esse edital e a gente tem que estar pronto. Não achem que está distante. Todo dia tem alguma coisa para a gente resolver. Lembrem disso, beleza? Então, um abração, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Bom feriado para quem vai curtir feriado aí. Valeu. Verdade. Valeu.